BRF, Hapvida, Localweb, Ezetec, Braskem, Magazine Luiza, Alpargatas, Lojas Renner, Azul e Pets. São as 10 ações do Ibovespa que mais caíram desde que o Lula ganhou as eleições no meio de outubro do ano passado. Vale a pena comprar essas empresas? Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Meu nome, como sempre, é Bruce Barbosa e eu venho aqui comentar para vocês sobre as ações que mais caíram. Mas assim, eu tava conversando aqui com o Ricardão, né, que é o nosso cara de vídeo, ele falou, putz, mas por que você não falou especificamente de cada uma delas? Eu falei, verdade, errei. Então hoje eu vou falar de uma forma mais macro e se vocês quiserem, comentem aqui embaixo e na semana que vem eu volto e comento especificamente de cada empresa se vale ou não a pena comprar aquela empresa específica depois dessa queda violenta que elas tiveram desde que o Lula ganhou as eleições. Mas se você acha, não, cara, Brasil é catástrofe, cara, eu quero botar meu dinheiro lá fora para dar uma segurada, para ganhar grana em dólar e tal. Temos aqui as 3 melhores empresas que o César Crivelli escolheu nos Estados Unidos, dolarizadas, maravilhosas, independente de Brasil. Dê uma olhada nesse relatório, tá bem legal, 3 empresas maravilhosas dolarizadas para você comprar agora. Então vamos lá, desde 21 de outubro do ano passado, né, mais ou menos, que foi quando a bolsa bateu a máxima, o Lula começou a falar em gastar demais, em focar no social e esquecer o fiscal, o mercado sofreu. A gente teve essa performance das empresas da bolsa desde lá. Então aqui desse lado fica bem óbvio, né? Você vê CSN Mineração, mineradora. Siderúrgica Nacional, né? CSN, mineradora e siderurgia. Bradespar é basicamente Vale, mineradora. Vale, mineradora. Gerdau, siderurgia, mineradora também. Metalúrgica Gerdau, mesma coisa. Ela é Gerdau. Embraer, que é uma exportadora de aviões, né? Eu não sei o certo por que ela está subindo. BB Seguridade, que os resultados dela estão muito bons. Copel e aqui a maravilhosa PetroRio, né? Não podia faltar ela entre as 10 melhores. Entre as 10 piores, aí você tem BRF Consumo, Hapvida, tá tendo problema na união dela com a Intermédica, né? Eles fizeram uma fusão agora. Eles estão tendo problema para fundir as empresas, acabaram ficando com a dívida um pouco alta, o mercado bateu. Localweb, pode falar que é meio que um consumo, meio que um varejo, mas é uma empresa tech, então também talvez o resultado dela esteja muito na frente, o mercado puniu ela demais. Incorporadora, Ezetec, né, depende de juros. Braskem, basicamente o ciclo da commodity virou, né, vai ser a única commodity fora a Petrobras que está desse lado, né, que está entre as quedas. Cadê a Petrobras? Petrobras está aqui, ó. Petro 4 está aqui, a Petro 3 está aqui, né, também com quedas fortes, obviamente estatal, né. Magazine Luiza Varejo, Alpargatas Varejo, Renner Varejo, Azul, pode ser considerado varejo, né? Aviação, mas depende do consumo. Pets também varejo. Então, assim, a grande maioria das empresas do lado direito, né, das grandes quedas, caíram justamente porque o juro subiu. Então, vale a pena comprar essas empresas? Mas antes disso, vamos falar, por que as mineradoras, né? Você viu lá das 10 maiores altas, acho que 7 são mineradoras ou siderúrgicas, que o preço do aço e o preço do minério andam juntos, né? Já que para fazer aço você precisa do minério. Então o preço do aço sobe junto com o preço do minério. Basicamente o preço do minério subiu, né? Desde 21 de outubro do ano passado, o preço do minério subiu, Vale subiu junto, né? Eu poderia colocar as outras empresas aqui, subiram todas juntas seguindo o minério de ferro, o que faz muito sentido. Agora, olhando as quedas, eu puxei um gráfico de 12 meses das quedas, dá para ver que assim, tem algumas coisas que andam mais juntas, né, digamos, que estão mais unidas aqui, e tem 3 coisas que estão meio, caíram mais assim desde outubro, mas não estavam tão ruins assim, né, que é a Localweb, Pets, Localweb, Ezetec e Lojas Renner, que eu diria que tem uma dinâmica de resultado um pouco diferente, dependem de juros sim, mas eu diria que menos, né, as outras dependem mais de juros, as que estão caindo mais aqui dependem mais de juros, caíram coisa de 50%, 60% mais ou menos, né? Vale a pena comprar essas empresas? Assim, vamos olhar melhor, né? Vamos olhar desde 21 de outubro. Então, desde 21 de outubro, todas elas caindo juntinhas, né? Que é o juro subindo basicamente. Até a Movida, uma empresa que a gente gosta bastante, caindo também praticamente a mesma coisa que as outras, né? Que é uma empresa que, na verdade, não depende tanto de juros, mas os juros vai impedir ela de continuar crescendo muito forte. E ela entrou ali no hall das empresas mais shorteadas da bolsa, o pessoal resolveu odiar ela junto com as outras. Basicamente, o juro subiu, né? Desde que aqui a gente teve alta por causa da inflação, aí depois a inflação começou a dar uma trégua, os juros futuros caíram, né? E aí depois o Lula começou a falar que ia focar só no social e esquece o fiscal, o juro subiu.
E aí depois o juro está dando uma estabilizada. Agora a gente tem o time econômico falando em estabilizar a dívida líquida PIB, né? Então o juro está dando uma acalmada. Mesmo assim, o mercado de ações ainda não teve fluxo para dar uma melhorada forte, né? Então o juro está melhorando bem antes. Vale a pena comprar essas empresas? Assim, algumas delas valem, né? Tipo, Movida eu acho que vale, porque Movida não depende tanto de juros. Assim que o juro der uma estabilizada, ela vai dar uma... Imagino eu, né, que ela vai dar uma melhorada. Mas assim, a grande maioria das empresas depende via economia, né? O juro muito alto tira poder de compra das pessoas, as pessoas compram menos, o varejo vai mal, né? O varejo depende bastante de PIB, ou então elas são alavancadas demais e elas dependem de rolar dívida ou dependem de um juro mais baixo para conseguir crescer, e acho que é o que acontece com grande parte das empresas aqui. Então, comprando essas empresas agora, você não está comprando as empresas, você está basicamente apostando no juro. O juro vai cair. O juro vai efetivamente cair? Eu não sei, assim, olhando as sinalizações, eu estava até conversando com o Ricardão aqui antes também, olhando as sinalizações do Haddad que ele vem dando aí nos jornais, eles querem fazer a estabilização da dívida brasileira via aumento de receita. Só que aumentando a receita do governo, isso é inflacionário, né? O governo é improdutivo, então quanto mais o governo gasta, maior a inflação vai ser. Sendo inflacionário, isso vai impedir os juros que caiam muito. Então, se você vai comprar alguma coisa que depende muito de juros e o juro não vai cair muito, acho que não vai ser uma grande operação, um negócio muito interessante. É muito melhor você comprar alguma coisa que não depende de juros e que consegue um crescimento de resultado muito grande. Tem até aqui na reportagem, né? O plano tem enfoque no aumento de receitas e não na redução de despesas. A redução de despesas, sim, seria um alívio para a inflação, né? O Banco Central se veria aliviado, poderia reduzir um pouco mais os juros, mas o governo aumentando a receita acaba sendo inflacionário, um pouco provável do Banco Central conseguir reduzir os juros significativamente. E o que acontece? Eu vou dar dois exemplos para vocês. A gente imaginou que era Lula 1, né? Quando o Lula foi eleito, inclusive eu escrevi o Rally pós-eleições justamente achando que o Lula tinha entendido por que o Lula 1 foi tão bom. O que aconteceu no Lula 1? O CDI caiu, o CDI era 25% quando ele assumiu, caiu para 13%, a Bolsa porrou 283%, ganhou do CDI quase 3 vezes. Lula 2 não, Lula 2, depois do Lula 1, né, então a Bolsa já tinha subido, já tinha ajustado os múltiplos, o juro não caiu, o juro ficou de lado durante o Lula 2, eles começaram a gastar demais, até porque a gente teve a crise mundial no meio do caminho também, então o governo começou a gastar demais e o Ibovespa não conseguiu ganhar do CDI, né? Eles praticamente empataram nesses 4 anos, então longo prazo, 4 anos, Ibovespa 53%, CDI 51%. Então assim, no Brasil funciona assim, como o juro é muito alto, a Bolsa só ganha do CDI se o CDI cai. É fácil. Então, se o CDI não cair no Lula 3, a Bolsa não ganha do CDI. Isso é básico. Então, assim, o que você precisa fazer para ganhar do CDI de qualquer jeito? Fácil, comprar empresas que têm um crescimento de resultados muito maior que o CDI. Então, o CDI está hoje 14% ao ano, mais ou menos, tem que ser uma empresa que cresce mais de 20% ao ano, talvez até mais, para que ela consiga, com o crescimento de resultados, cotações seguem os resultados, as cotações vão seguir, vão conseguir crescer também a longo prazo. Obviamente tem que ser uma empresa que não dependa de PIB, não dependa de juros. É justamente o que a gente tem no Antitrader, né? A gente tem PetroRio aqui em cima, dá para ver o tamanho do crescimento de resultados que ela tem. Aqui todos os percentuais são anuais, né? Apesar da gente ter colocado terceiro TRI 21, quarto TRI 21 e tal. Mas todos os crescimentos são comparações ano a ano, então todos os crescimentos acima de 100%, né, 170%, aqui o mínimo foi 122% de crescimento de EBITDA, no último trimestre 200% de crescimento, enquanto o Ibovespa cresce muito menos, né? Dá para ver a média do Antitrader contra o Ibovespa aqui, ó, crescemos o dobro, crescemos 5 vezes mais, crescemos 3 vezes mais, crescemos o dobro, crescemos 10 vezes mais, né? Então assim, como salvar o seu portfólio em um mundo onde o juro não cai e o Ibovespa perde do CDI com empresas que têm um crescimento de resultado muito forte. Então vamos lá, lembrando, eu deveria ter feito esse vídeo falando especificamente de cada uma das empresas que caíram e por que vale ou não a pena comprar aquelas empresas agora. Farei na semana que vem se o povo decidir. Aqui você decide, então comente aqui embaixo se você quer que a gente faça vídeos comentando sobre aquelas empresas que mais caíram, se vale a pena comprar essas empresas,
ou se não vale. E só lembrando, eu venho recebendo muita pergunta sobre investir fora hoje em dia. Obviamente o pessoal está vendo problemas no Brasil, juro muito alto, o Brasil talvez com a economia no buraco, os juros caros demais, Estados Unidos caindo, o mercado lá caindo, né? Talvez seja sim uma oportunidade de investir lá. Eu estou esperando cair um pouco mais, mas temos aqui as 3 melhores ações que o César selecionou nos Estados Unidos para você comprar agora. Dê uma olhada, está muito interessante. 3 muito boas empresas para você comprar nesse momento no mercado americano e esquecer do juro alto do Brasil, esquecer do risco político, esquecer de qualquer coisa relacionada ao Brasil. Fique feliz, ganhe em dólar. Um abraço.